Deus. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando esse programa. Eu vim aqui dar esse presente também para vocês, né? Como um dia Deus me deu, e eu não posso ficar só para mim. Então eu tenho que anunciar. Então é a minha boa nova, a minha vida nova. Então é por isso que eu vim até aqui anunciar esse meu testemunho, falar para vocês esse meu testemunho. Mas primeiramente me apresentar. Meu nome é Niédia, tenho 41 anos, completando hoje, com a graça de Deus, e 5 anos que eu sou missionária do movimento Laços de Amor Mariano. Eu vim de uma família normal, eu sou a do meio de 3 irmãs, então uma família de muito amor, uma família tranquila, né? Minha mãe muito alegre, onde eu digo que eu pareço muito com minha mãe. Vivi também a adolescência normal, como todo adolescente, da fase dos meus 14 a 15 anos, comecei a ir para as festas, né? Como todo adolescente. Na fase adulta, foi onde veio a grande mudança, onde na minha família entrou o adultério, esse pecado horrível, por parte do meu pai, que hoje, né, é o grande índice da destruição das famílias, vem do adultério. Então, aquela família que eu tinha antes, né, de muito amor, onde eu via minha mãe muito feliz, a família feliz, já não existia mais. Já começou se destruindo. E aquilo para mim foi me dando uma revolta muito grande, onde eu já não via o sorriso no rosto da minha mãe, né? Onde eu presenciei muitas brigas, muitas confusões, muitas vezes eu acordava com os gritos, vendo meu pai humilhando minha mãe, onde eu também criei uma revolta muito grande com meu pai, onde teve uma vez até que eu peguei um cabo de vassoura para bater nele, por ver ele fazendo isso com minha mãe. Então, aquilo me doía muito e ia causando aquela revolta muito grande. Então eu comecei a sair mais para a rua, a buscar mais as coisas do mundo, porque na minha casa eu já não encontrava. É como se eu na rua eu estivesse fugindo da minha realidade, quando eu estivesse buscando a felicidade ali, o que de fato não era. Então o mundo começou a me oferecer muitas coisas. Eu bebia, eu saía de casa 9 da noite e chegava de manhã, muitas vezes minha mãe já estava acordada, mas em nenhum momento ela falava nada. E a impureza, então assim, muitos namoros mundanos. Então o mundo oferecia tudo isso, né? E quanto mais a gente busca, mais a gente fica cega. E o pecado cada vez mais vai nos destruindo. E para mim, eu estava como se fosse a minha felicidade ali, o que não era. E a minha família permanecia a mesma coisa, né? Sendo destruída cada vez mais. E eu me revoltando cada vez mais. Então, era isso que o mundo me oferecia, né? Então, é como eu falava, que era mais fácil faltar uma banda na festa do que eu, porque eu estava em todas as festas. Eu ia para as festas fora de Paulo Afonso, eu ia escondida de minha mãe, eu mentia para minha mãe, mas eu tinha que ir, porque ali dentro da minha casa eu já não aguentava em ver tudo aquilo. Então, foi muito difícil para mim essa situação, porque eu achava que eu estava encontrando aquilo que eu precisava. E quando eu voltava para casa, depois de uma festa, eu encontrava o vazio, né? Eu deparava com a realidade que era aquela ali. Então, foi me dando essa tristeza muito grande. Até que no ano de 2014, passei por um momento muito difícil, que foi o pior momento da minha vida, que foi o falecimento da minha mãe. E minha mãe, ela adoeceu no dia 30 de agosto de 2014. E meses antes, eu sentia muito forte no meu coração o desejo de ir à missa. Mas eu dizia que eu amava a Virgem Maria, que eu era católica, mas eu não ia à missa, eu não tinha essa devoção pela Virgem Maria. E me via muito forte no meu coração o desejo de ir para a missa. E eu comecei a ir para a missa de 5 horas na catedral, no domingo, porque sexta e sábado eu não ia, porque eu estava nas festas. E aí eu ia no domingo. E quando eu ia, aquelas 2 fileiras do meio central, eu sempre sentava no lado direito, um dos últimos bancos, porque eu não sentava na frente. E quando eu ia para a missa, que eu sentava, antes de começar a missa, eu sentia meu coração muito acelerado e começava a suar
E uma coisa me tomava de baixo para cima. E eu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, meu Deus, eu vou cair aqui, eu vou passar mal. Né? E todas as vezes que eu ia para a missa, ou era antes ou durante a missa. Até eu pensei que eu estava com problema de coração, mas quando eu saía dali, não sentia mais nada. Né? E muitas vezes eu deixava de ir para a missa com medo de passar mal. Enfim, quando foi no dia 30 de agosto, né, foi quando minha mãe passou mal, ela teve um infarto, e eu estava no quarto, isso era no sábado, por volta das 9 horas, ela chegou no quarto e me chamou e disse, Nédia, me leve no hospital, que eu estou sentindo dor, não estou bem. Imediatamente eu levantei, tive que chamar meu pai, porque no tempo eu não dirigia, e aí fomos ao hospital. E nisso, eu entrei com minha mãe, eu acompanhei quando o médico disse que ela estava infartada, que ela tinha que ser transferida, que ela estava infartando e que cada minuto que ela estava ali era menos um na vida dela. Então eu suportei tudo isso sozinha, porque minhas irmãs não estavam aqui, minhas irmãs moram em Aracaju. E eu digo a vocês que até hoje eu me pergunto, meu Deus, onde eu arranjei tanta força? Porque com a minha força humana eu não iria conseguir. Então é como se naquele momento a Virgem Maria já estava comigo. Então eu consegui a transferência e fui com minha mãe. E antes da gente viajar, eu tive que ir para casa tomar decisões muito rápidas com relação ao meu filho, que ainda estava na idade escolar. Então foi muito, muito difícil mesmo. E eu lembro que quando eu ia saindo de casa, imediatamente eu fui no quarto, peguei o terço e uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, essa daqui, que sempre está comigo, e fui com ela a viagem toda segurando, coisa que eu nunca fazia, rezar um terço, jamais. E eu fui rezando, foi a viagem mais longa da minha vida e a pior viagem. E quando eu cheguei a Aracaju, minhas irmãs já estavam esperando a gente, minha mãe entrou no hospital e já foi fazendo o procedimento e lá mesmo ela ficou. Então ela ficou na UTI e foi muito difícil porque visita do UTI é muito restrita. Então a gente ia 2 vezes no hospital, né, eu e minhas irmãs, mas eu ficava nervosa, eu estava muito preocupada, mas ao mesmo tempo meu coração sentia uma paz. Meu coração estava tranquilo. É tanto que minhas irmãs ficaram preocupadas comigo, em ver como eu estava, e dizer, meu Deus, Niédia vai chegar um momento que ela vai cair. Ela não vai suportar, porque minha mãe era tudo. Minha mãe era minha amiga, minha companheira, tudo, tudo, tudo. Então, e eu morava com ela, e minhas irmãs ficaram muito preocupadas comigo. E nisso, quando foi no dia 11 de setembro, minha mãe veio a óbito. E quando a gente recebeu a notícia, eu e minhas irmãs, a gente olhou uma para a outra, né? E Deus já estava preparando tudo aquilo, né? Então, foi aquela tranquilidade e ao mesmo tempo uma dor. Mas eu tenho certeza que naquele momento e todo o tempo a Virgem Maria e Jesus já ia cuidando da gente. E eu já estava rezando, eu rezava o terço, eu pedia a Virgem Maria, coisa que eu não fazia. Então é como eu digo, a gente conhece a Deus, seja no amor ou na dor. E eu conheci na dor. E quando retornei, né, foi muito difícil, né, por conta da falta da minha mãe. E em novembro, eu recebi o convite para fazer o retiro de laços. Eu já tinha recebido antes, só que eu não queria fazer, voltada para o mundo, eu queria fazer retiro, nada. Eu muito com o ouvido voltado ao barulho do mundo, eu não queria. E em novembro, eu fiz o retiro, quando eu recebi o convite, e muitas pessoas me falavam, Nédia, você está preparada? Você perdeu sua mãe recentemente, você vai fazer um retiro? Eu disse, eu vou. E eu posso dizer aqui que foi o meu melhor sim. Eu fiz o retiro de laços e eu tenho certeza que quando eu fiz o retiro, foi a confirmação do que a Virgem Maria queria de mim. Que era o sim que ela queria de mim. Porque desde quando eu sentia aquilo na igreja, né, ali já era o chamado dela para com a minha pessoa. Era o Espírito Santo já agindo em mim. Mas como eu estava com o ouvido voltado para o mundo, eu não escutava. E quantas vezes a Virgem Maria
já tinha batido em meu coração e eu não escutava. Então, desde aquele momento, ela sabia que eu ia passar por um momento muito difícil na minha vida. Então, como se ela dissesse: minha filha, eu quero te tirar do mundo porque eu sei que você vai passar por um momento difícil e você não vai suportar você estando no mundo. E tenho certeza que quando eu dei o meu sim, eu estava fazendo ali a vontade de Jesus e da Virgem Maria. E quando eu fiz o retiro de laços, eu já saí com aquele fogo, com aquela vontade de me consagrar, né? Me consagrei com a graça de Deus. E eu achava ainda que estava pouco e eu queria ser missionária. E desde quando eu saí do retiro, eu comecei a ir a todos os grupos de oração do movimento. E vinha muito forte no meu coração para ser missionária, mas ao mesmo tempo eu colocava os obstáculos. Mas eu não posso porque a formação era de sábado. E aí eu dizia: mas eu não posso porque tem meu filho, tem a casa, né? E aí eu fui um dia a um grupo de oração e a missionária estava pregando e ela dizia que muitas vezes a Virgem Maria prepara tudo na nossa vida e nós que colocamos os obstáculos. Então aquilo foi para mim. E imediatamente, no sábado, que no tempo a formação era dia de sábado, eu já fui para a formação de missionária e dei o meu sim. E com a graça de Deus, até hoje eu estou como missionária. E nunca tive empecilho nenhum, porque tudo que a Virgem Maria prepara para nós não tem empecilho. Só depende de nós dar o nosso sim. Então, eu posso dizer aqui a vocês que desde aquele momento que minha mãe estava ali no quarto me chamando, ali já não existia mais a Niédia velha. É como se Deus tirou aquela Niédia velha e colocou uma nova. Tirou um coração velho e colocou um coração novo. Porque desde hoje, eu nunca senti uma tentação para voltar para as coisas do mundo. Eu nunca senti. Muito pelo contrário, eu não me vejo mais fazer aquilo que eu fazia antes. Então, é uma graça muito grande. E hoje, o que me deixa fortalecida é estar em oração. É fácil? Não é. É caindo e levantando, mas eu tenho a confiança que eu tenho um pai e uma mãe. E hoje, mesmo diante dos problemas, eu sei a quem recorrer. Não é o mundo que vai me dar, mas eu sei a quem recorrer. A Jesus e a Virgem Maria, que são esses pais que Deus deixou para nós, que Deus quer que a gente siga eles, que é isso, aí é quando a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. E eu digo, se tiver alguém que está aqui assistindo, que esteja passando por algo parecido, ou conheça alguém que esteja passando por algo parecido, que leve essa palavra de conforto, de que nunca estamos sozinhos. Jesus e a Virgem Maria sempre está conosco. Só depende de nós deixar o coração aberto para eles entrarem. Porque é isso que Ele quer. Porque o mundo não tem nada a oferecer para nós. Hoje eu falo com convicção. Porque eu vivi o mundo. Eu vivi as coisas do mundo. E não foi lá que eu encontrei a felicidade. Eu encontrei a felicidade junto com Jesus e a Virgem Maria. Então, é aqui que eu quero deixar essa mensagem muito linda para vocês. E nesse dia lindo também, do Dia das Mães, quero parabenizar todas as mães que estão aqui acompanhando, né? E que seja sempre esse modelo da Virgem Maria. Que siga sempre tudo aquilo que a Virgem Maria tem para dar. Porque é só com ela que a gente vai chegar até o céu, junto ao seu filho. Só com ela. E que a gente possa abraçar cada vez mais a esse Jesus. Porque mesmo você não tendo a sua mãe física, mas confie nessa mãe. Porque é com ela que hoje eu recorro. Todas as minhas dúvidas, eu recorro a ela. A minha mãe é ela, e meu pai é Jesus. Então, eles já sabiam do que eu iria passar. Então, por isso que me fez esse encontro tão lindo com ele. E eu quero passar isso para vocês. Então, meus parabéns a todas as mamães. Uma santa noite a todos. Que Jesus e a Virgem Maria os abençoe.